É, né, um compromisso que nós temos aqui com o nosso Abuani. Temos o código da cidade, vamos falar aí do código, né, que vai mudando a legislação de trânsito, as novidades, né, a tecnologia vem chegando e vem também modificando algumas regras, e isso é importante, você que está nos acompanhando, saber direitinho como funciona. E a gente vai falar sobre o Renave hoje, né, que seria a transferência digital dos veículos, algo que sempre foi, né, Abuani, bom dia para você, sempre foi uma dor de cabeça aí, poxa, tem a transferência, cadê o documento original, tem que ir no cartório, fazer o registro. Parece que as coisas estão se modernizando, como tudo na vida, né? A tecnologia vem ajudando para tentar trazer praticidade, menos burocracia, mais agilidade. Bom dia para você, Buani. Júnior, bom dia a toda a equipe aí e também aos nossos ouvintes, né? Realmente, Fred, modernizou muito, né? A tecnologia chegou, evoluímos muito nesse sentido e acabou a fila do Detran, né? Acabou o Detran, né, Fred? A gente fala em Detran hoje como um órgão de trânsito, porém totalmente digital, né? Não tem mais lá o atendimento pessoal como nós tínhamos antigamente no Detran. Quantas vezes, né? Nós ficamos naquelas filas, fila para protocolar, fila para dar entrada, fila para retirar documento, e não dava certo, voltava, aí não conseguia fazer, tinha que ir atrás do despachante, né? A verdade é que acabou tudo isso, né, Fred? Agora, hoje, com alguns toques no nosso celular, a gente já está efetuando a transferência e tirando uma responsabilidade daquele veículo das nossas costas. Porque a responsabilidade, se o condutor que vende o veículo não seguir os caminhos certos, ele continua responsável pelo veículo quanto às infrações, às pontuações, bem como as penalidades. Suspensão da CNH, cassação da habilitação, e é uma dor de cabeça danada, né? Então é importante a gente ter alguns cuidados na aquisição, compra e venda de veículo. Então, é isso que a gente quer falar aqui hoje, Fred, né? Para os nossos ouvintes ter esse cuidado e evitar problemas futuros. Eu sempre digo, né? Pior coisa, quando a gente vende para familiar ou um amigo e ele espera, espera um pouquinho, não transfere ainda, porque eu vou me capitalizar primeiro para fazer a transferência, então espera um pouquinho. E nesse esperar um pouquinho, acontece alguma infração. A responsabilidade é do antigo proprietário. Por quê? Para ele se eximir de qualquer responsabilidade, ele tem que efetuar a venda, esse veículo tem que ser transferido e automaticamente ser comunicado ao órgão de trânsito que aquele carro não é mais dele, para ele se eximir de responsabilidade. Então, é muito sério esse assunto, viu, Fred? E eu quero lembrar que antes de 2020, antes da pandemia, todo esse processo era físico, né? Nós tínhamos aquele recibinho verde que a gente assinava, o vendedor, o comprador, ambos assinavam em cartório, juntavam uma documentação e ia lá para a porta do Detran ou poupa-tempo da entrada na documentação, para que saísse, né, o veículo do seu nome, para que efetivasse uma transferência desse veículo. Após a pandemia, 2020 para cá, 2020, houve a possibilidade de tirar a TPVE, né? É uma autorização de transferência de propriedade de veículo eletrônico. Então, esse documento, a TPVE, você tira no site do Detran. Ainda é possível fazer isso. Você assina, reconhece firma, o comprador a mesma coisa, ou pode também reconhecer firma digital através do GovBR, porém, esse condutor tem que ter conta no GovBR nível prata ou ouro, né? Então, eu emito esse documento pelo portal do Detran. Isso após 2020. Com a tecnologia avançando e avançando, agora, se ambos, comprador e vendedor, ambos tiverem conta Gov, nível prata, nível ouro, eles fazem essa transferência de forma digital, assinatura eletrônica. Não precisa mais se deslocar a cartório e pagar, né, o tarifa de serviço
do cartório do reconhecimento da firma, né? Acabou essa questão. Mas espera lá, Fred, lembrando mais uma vez, tem que ter conta GovBR, nível prata e nível ouro. Então, ambos sincronizados fazerem essa transferência, né? Feita essa transferência, depois junto os demais documentos através do site do portal do Detran. E a última e a quarta possibilidade de transferência é também pelo aplicativo do Poupa Tempo, né? Acessando o ícone lá, se eu não me engano, TDV, né? Transferência digital de veículo, você, desde que você já tenha um laudo de vistoria, isso, você tem um laudo de vistoria e a taxa paga, já pode fazer direto pelo site do Poupa Tempo, né? Reconhecimento facial, tudo, e também não precisa ir em cartório. Então, perceba, Fred, que existem várias possibilidades hoje de efetuar uma transferência de veículo. E eu quero deixar um alerta, como você falou em RENAV, né? É o Registro Nacional de Veículos em Estoque. Quando eu vendo o meu veículo para a loja, perceba o que eu estou falando. Esse veículo não está consignado. Né? Não está ali aguardando uma venda, se eu vender muito bem, se não vender, me devolve o veículo. Se eu vendi, esse veículo tem que sair do seu nome, que algumas lojas não o faz, e isso é problemático da mesma forma. Né? E aquela boa conversa, não, quando eu vender, já transfere direto para evitar uma dupla transferência. Não, não. Tem que sair do nome do proprietário, do ex-proprietário. E isso, a loja tem um acesso ao sistema do RENAV, é digital. É muito simples isso. Porém, o que acontece, Fred? Incide imposto, né? Compra e venda incide imposto. Então, muitas lojas, para fugir desse imposto, né, faz lá uma alegação que esse veículo está consignado e não foi comprado. Né? Então, veja só, consignação é uma coisa, compra e venda é outra coisa, Fred. É importante ter atenção, porque o consignado, até pra gente falar, né, da linguagem popular, né, quando você deixa um carro numa agência de veículos, fala, ó, quero vender meu carro, queria deixar aí com você, quem chegar interessado, a gente faz o negócio, o valor, claro, a boa parte, a grande parte do valor vai para você, mas a loja também, dependendo do acordo, também recebe um cascalhozinho aí, recebe uma grana, né? E a venda direta, né? A venda direta é quando você já vende e já quer a transferência no consignado. Se você fizer isso aí, você vai ter uma dor de cabeça tremenda, porque tem loja que faz isso e não te dá o dinheiro. Ela fica com o dinheiro daquele que comprou o carro. Vai lá na loja, fala, esse carro eu fiquei interessado, paga o carro. Como já fez aí a transferência antes mesmo da venda, né, deixando consignado, você tem um prejuízo porque tem loja que não paga. E aí você tem que provar... Nós já vimos, né, Fred, vários golpes aí, inclusive em emissoras, né? Matérias de golpes de lojas, principalmente em carros importados, né? Uma dor de cabeça danada. Então é importante. Vende para a loja? Ótimo, perfeito. Tira do meu nome, tem que ir para o nome da loja. Isso vai para um veículo em um registro em estoque e depois a loja transfere para quem de direito, para quem ela vender. Perfeito, não tem problema nenhum. Mas qual é o problema? Incide imposto. Né? E muitas vezes algumas lojas querem burlar esse imposto e simulam uma consignação. Então, o vendedor de veículo tem que ficar atento a essa questão. Mas, Fred, quando se trata de compra e venda de particular para particular, hoje com a tecnologia está simples, Fred, está simples. Apesar que o Detran deveria divulgar melhor isso, né, Fred? A gente não vê uma campanha informativa do Detran. O condutor fica perdido. Quando entra naquele site do Detran, ele mergulha numa quantidade de informações que o condutor não consegue navegar ali dentro para obter êxito e fazer um pouco de economia também, né, Fred? O Detran poderia colaborar. Aliás, né, acho que deve estar enraizado no Detran, porque o Abuani, claro, eu sou da época que eu ia no Detran para resolver a documentação, veículo e tal. Os mais jovens não tiveram essa feliz chance de ir ao Detran, porque era guichê atrás de guichê, era fila atrás de fila, era fila para uma coisa, fila para outra, fila para outra. Era a burocracia a olhos vistos, assim. Era uma coisa incrível. Eu acho que isso ainda está enraizado no Detran,
que o site da Detran, que poderia ser muito mais simples, mais didático, mais fácil para que as pessoas possam acessar e fazer o correto, parece que ainda está enraizado esse antigo modus operandi, que era exatamente essa burocracia total, viu, Abuane? É verdade. Tem mais um detalhe, viu, Fred? Não tem com quem falar, Fred. Não tem com quem falar no Detran. Se eu tenho algum probleminha adverso da regra, alguma questão, fala com quem? Não tem com quem falar no Detran. Existe lá um canal de saque que você pergunta uma coisa, o saque te responde outra coisa, e aí ou não responde ou demora para responder. Você não consegue explicar para nenhum funcionário público. Você não consegue falar com o Detran mais, acabou. Então, e detalhe, né, Fred? Nós temos que lembrar também das pessoas com mais idade. Né? As pessoas de 55, 60, não têm essa familiaridade com tecnologia. Né? E o Detran não dá amparo nenhum, Fred. Então, isso é muito triste e é uma queixa das pessoas com uma certa idade. Não consegue falar, não sabe acessar e quando consegue acessar não encontra nada, né? Então essa é a dificuldade do Detran. Agora a molecada aí que já nasceu dentro da tecnologia, né, Fred? Aí deita e rola, tem essa facilidade toda. Mas o Detran deveria olhar também para as pessoas, né, nossos contribuintes que contribuíram a vida inteira, né? E agora é colocado de lado. Não tem um setor, não tem um balcão de atendimento que possa esclarecer. Poupa-tempo. Muitas vezes você vai no poupa-tempo, está com mais dúvida do que entrou também, né? E o poupa-tempo não é Detran. O poupa-tempo é um órgão que atende aos condutores, mas se você for lá no poupa-tempo, você olha, eu estou com um problema que clonaram a placa do meu veículo. Eu quero tirar uma autorização para transporte escolar. Quando é alguma coisa adversa, meu amigo, essa pessoa vai ter dificuldade. Eu já tive para renovar a carteira, por exemplo, eu tenho um poupa-tempo ali na Assembleia Legislativa, né? Eu morava ali na região da Vila Mariana, então eu ia na Assembleia ali, lá não tem o exame médico. Então, poupa-tempo da Sé, por exemplo, você tem, né? Você fica lá dentro, você faz exame médico, você faz tudo que tem que fazer para renovar a carteira. Aí da Assembleia você tem que entrar com o protocolo, vir numa clínica, fazer o exame para depois levar. Então, ajuda e não ajuda, né? Você tem mais postos. É complicado. Não é fácil. E, Abonê, vou até já deixar um tema para a semana que vem, porque ainda a gente vê muitas reclamações sobre os recursos de multa em São Paulo. Porque, claro, às vezes tem multas legítimas, você tem que ser multado, você errou, pisou na bola, mas tem multas que às vezes aparecem aí que você não cometeu. E aí o cara vai para o recurso já derrotado, porque eu não encontrei, até hoje não encontrei, nenhuma pessoa que chegou para mim assim, Fred, eu entrei num recurso e ganhei o recurso do Detran, consegui não ser multado, tirar os pontos, saíram do meu prontuário. Eu ainda não vi isso acontecer. Eu não sei se o Abuane teve a sorte de conhecer alguém. Mas para a gente falar semana que vem desse tema, sobre esses recursos que parecem assim, você já entra perdido, você já entra derrotado, mas mesmo assim, você vai tentar, porque brasileiro não desiste nunca. Ele tenta, mas não tem jeito, hein, Abuane? Fred, a gente é uma questão muito técnica isso, viu, Fred? Então a população também não tem informação adequada para elaborar o recurso. Tem que ter muitos cuidados e caminhos para a elaboração de recurso de defesa. Nós temos defesa prévia, recurso de multa, recurso em segunda instância, né? Então, quer dizer, tem que saber o momento certo, como fazer, para onde direcionar também. Então tem que ter esses cuidados. Vamos sim, né, abordar esse tema na nossa próxima quarta-feira. E, Fred, me pediram também, através das minhas redes sociais, Abuane, vai lá na Guardiã e explica a pontuação para a gente também, porque a gente, né, fala em 20 pontos, outros falam 40 pontos, 30. Como que funciona a pontuação para efeito de suspensão? Fred, eu quero só deixar uma abertura aqui e deixar uma curiosidade para os nossos ouvintes. Se você entender a legislação de trânsito, a sua CNH só vai ser suspensa com 79 pontos. Olha o que o Abuane falou, 79 pontos. Alguém já ouviu falar nisso? Deixa a dica, Fred. Vamos então, combinado. Já temos temas aí para discussões, 79 pontos aí, mas é bom querer saber do Abuane como chegar a essa conta mágica aí, porque tem gente que fica preocupada aí em relação à multa, fica olhando lá, será que já deu um ano, deixa eu ver se já pagou, tal, não sei o quê. O cara fica preocupado, mas a gente vai falar sobre isso também com certeza. E só para encerrar, pois não. Vai lá. Não, e só para encerrar, pode falar.
Pode falar. Tem condutor que fala assim, a minha cineca foi suspensa com 20, e por que 79? Né? Então é um tema interessante isso aí, viu, Fred? Com certeza. E só para encerrar, Buoni, essa mudança que nós tivemos em relação ao Renave, que pode facilitar a minha vida de quem está vendendo, a vida de quem está comprando, para as lojas, essa tecnologia, por mais que o Detran às vezes não explique, realmente a terceira idade é esquecida nessa evolução digital, não só no serviço do Detran, qualquer serviço em São Paulo, né? É num serviço mais básico em casa, administração de condomínio, bancos, a terceira idade está esquecida e nós estamos uma sociedade mais envelhecida, nossa expectativa de vida está aumentando, ou seja, deveria já, desde o início, quando se surge uma ideia tecnológica, uma ideia para facilitar, deveria ter essa preocupação com a terceira idade, isso não existe. Não é só em São Paulo, no Brasil inteiro não existe. Então, às vezes, são tratados com casca e tudo, e é muito ruim, e eles necessitam que tenha uma explicação para ter a compreensão. Eles não nasceram convivendo com a tecnologia, eles foram aprendendo, alguns estão aprendendo até hoje, para ter convivência para um simples conversa de WhatsApp, por exemplo, conversas de mensagens. Então, teria que ter esse olhar e não tem. Mas, de certa maneira, tirar essa burocracia e deixar a coisa mais tecnológica, mais fácil, isso ajuda muito. Por exemplo, o lojista ficar girando o carro, porque o carro não vai parando. Se ele for um bom vendedor, o carro não fica aí parado com documentação presa, vai girando, você não fica preocupado que vai tomar multa no seu nome ainda. Para quem venda particular da mesma forma, né, o cara já sai com o carro no nome dele, já tudo a venda feita. Então acho que esse ponto, esse lado positivo, né, é sempre bom ver o copo cheio, né, Abuani? Acho que isso ajudou bastante, né? Muito, Fred, muito. A tecnologia chegou para ajudar realmente, né? Veja só, pensa, eu poder fazer uma transferência com alguns cliques através do meu celular. Poxa, isso é fantástico, é formidável. Mas é o que você falou, né? Nós não podemos fechar os olhos para as pessoas com uma certa idade, que não têm essa familiaridade com tecnologia. Tinha que ter atendimento presencial, 60 a mais, ter um guichê para 60 a mais, por que não? Né? Foram esquecidos. As pessoas que têm uma certa idade, né, a terceira idade, foram esquecidos. A tecnologia não atingiu essa faixa etária. Eu, com 59 anos, Fred, e eu fuço muito, eu tenho dificuldade. Muita dificuldade com tecnologia. O meu filho que está aqui sempre, né? Me assessorando, me orientando, é aqui, é ali, pai. Né? Então, quer dizer, você foi perfeito da tua colocação, né? Foram esquecidos os 60 a mais aí. Principalmente como o nosso tema é Detran, é trânsito, então o Detran tinha que, né, olhar para essas pessoas também, e não olha. Se o Detran não está olhando nem para o... Né, de uma forma ampla e geral, quanto mais específica, né? É triste a gente fazer esse comentário aqui, mas é a realidade, Fred. Mas que a tecnologia chegou para ajudar, sem dúvida nenhuma. Facilitou em muitos pontos, sim, Fred. Com certeza, é importante. Em relação à parte de burocracia, quanto menos é melhor. Meu Deus do céu, na vida corrida de hoje, quanto menos trabalho você tem para resolver os problemas, é muito melhor. Você ganha tempo e é importante. Abuani, mais uma vez, muito obrigado, né, por participar aqui com a gente no Código da Cidade, sempre trazendo informações importantes sobre a legislação, que está sempre em movimento, né, as novidades tecnológicas para tentar ajudar que as pessoas tenham aí a sua vida facilitada também em relação à transferência de documentação, multas. A gente vai falar sobre isso. Então, semana que vem já vamos colocar então, na ordem aí de prioridades, Abuani. Vamos falar da pontuação, você vai fazer essa mágica, esse número mágico aí. E na outra semana a gente vai falar sobre recursos de multa. Primeiro a pontuação e depois o recurso de multa, que é o que acontece, né? Primeiro você é multado, recebe a pontuação e depois você tenta o recurso. A gente vai trazer aí para vocês, já encontro marcado, toda quarta-feira, Código da Cidade aqui com a Abuani. Abuani, bom dia para você, boa quarta-feira. Então até semana que vem. Até lá, Fred. Grande abraço. Bom programa.